Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer uma aulinha um pouquinho diferente com vocês, devido à situação, né, relativa ao coronavírus. Então a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Vamos fazer uma videoaula e com certeza nós vamos passar por isso, por essa dificuldade. Vamos conseguir então ter um bom aprendizado, vamos fazer o máximo, vamos se ajudar para que isso passe logo e a gente possa então voltar à nossa rotina normal. Hoje nós vamos falar então sobre síntese, que é a nossa terceira manobra cirúrgica. A gente já tinha visto diérese, que é incisão, hemostasia e agora síntese. O que é a síntese? Então a síntese ela é um conjunto de manobras que envolvem as mãos, então manuais, e com instrumentos, então instrumentais, que servem para quê? Para unir os tecidos separados, ou seja, a gente faz uma incisão e aí então a gente vai unir esses tecidos, ou até mesmo se o animal, por exemplo, ele se cortou numa cerca. Então nós vamos reconstituir a continuidade do tecido, ou seja, a forma anatômica normal ou mesmo a forma funcional, né? Então voltar a funcionar normalmente esse órgão, essa pele que foi então lesionado. O que a gente precisa para fazer uma boa sutura? Olha só, primeira coisa, nós já vimos e já falamos bastante, asepsia rigorosa. Asepsia, vocês lembram, é aquele conjunto de manobras que são realizadas para poder ter uma cirurgia com sucesso, uma cirurgia com um bom desenvolvimento, que envolve então a asepsia, envolve a antisepsia da equipe cirúrgica e do campo operatório, envolve a esterilização do material cirúrgico e a desinfecção da sala, da mesa. Juntando todos esses fatores, nós temos então uma asepsia rigorosa. Para fazer uma boa síntese, também precisamos fazer uma hemostasia adequada, ou seja, nós precisamos cuidar do sangramento, evitar que a gente tenha suturas quando ainda está sangrando o tecido. Isso não vai ter um bom resultado, isso não vai proporcionar uma boa sutura. Temos que cuidar também, muito importante, qual é a sutura que nós vamos fazer e o tamanho adequado. Então a gente tem que cuidar do tipo de fio e do tipo de sutura. Qual ponto é melhor para qual situação? Então a gente tem locais em que se enquadram um determinado ponto, suturas isoladas, suturas contínuas, que a gente vai ver. Para ter uma boa síntese ou uma boa sutura, nós temos que ter bordas limpas sem anfractuosidades. Então, bordas limpas, aqui está entre aspas, né, porque seria bordas lineares, bordas retinhas, sem recortes das bordas, que seriam as anfractuosidades. Não pode ter corpo estranho ou tecido desvitalizado. Então, tecido necrosado, não adianta colocar suturas. As suturas não vão pegar, entre aspas. Então, não vão pegar, não vai ter pega. Então, não é possível fazer sutura em tecido desvitalizado. E duas coisas importantíssimas: suturar plano a plano, ou seja, os músculos que foram separados precisam ser suturados plano a plano. Então, não podemos suturar planos diferentes, tem que suturar os músculos que foram separados, voltar ao seu normal. E uma situação bem importante que vocês vão ver aqui na figura próxima slide, a questão de abolir o espaço morto, ou seja, não pode ficar espaço morto, não pode ficar espaço vazio interno no tecido. Isso pode predispor a ter problemas. Então vamos ver mais para frente o que seria essa abolição do espaço morto. Aqui a gente tem uma demonstração
dessa figurinha mostrando que os diferentes níveis aonde precisamos ajustar esse tecido para ficar parelho, para ficar igualzinho. Então, nós não podemos suturar estruturas que não são iguais, que não são aquelas originalmente que foram abertas. Então aqui mostra a figurinha fazendo uma sutura de redução de espaço morto. Então uma primeira sutura de redução de espaço morto para aproximar o tecido. Então a gente vê que aqui aproximou esse lado com esse lado, e aí sim nós vamos colocar os pontos na pele, as suturas na pele. Ou seja, primeiro a gente aproxima o tecido mais interno e depois sutura então a pele, como a gente vê nessa figura aqui. A pele então com as suas extremidades bem igualzinhas, bem parelhas, então ficou certinho, retinha dessa forma, não podendo ficar dessa forma. Então a gente tem essa sutura plano a plano como uma situação muito importante. Então essa figura demonstra essa questão de suturar plano a plano. E durante o fechamento dessa ferida cirúrgica, vou dar um exemplo para vocês aqui. Não podemos, por exemplo, fechar direto a pele. Se nós fizermos o fechamento direto da pele, vai ficar aberto o espaço subcutâneo, ou os músculos vão ficar abertos. Então vai ficar essa abertura aqui, sem encostar esse lado com esse, e vai ficar forçando demais então a sutura de pele. Então por isso que é importante essa abolição de espaço morto, que é isso aqui, fazer esse fechamento antes mesmo de fazer a oclusão da pele. Para fazer isso, né, para fazer essa síntese, a gente tem como ferramenta básica, instrumental básico, o porta-agulhas. A gente já viu o porta-agulhas de Mayer-Eger, o porta-agulhas de Mathieu e o porta-agulhas de Olsen-Eger, que a única diferença é que ele tem essa tesourinha aqui. Então ele tem essa tesourinha que serve então para facilitar o corte do fio. Então esses são os porta-agulhas que a gente poderia utilizar. Vamos falar um pouquinho das agulhas agora. Que tipo de agulha que a gente tem? Antes disso, nós precisamos conhecer as partes de uma agulha. Então aqui a gente tem a ponta da agulha, né? Aqui a gente tem o corpo da agulha e a extremidade da agulha. Nós temos diferentes extremidades de agulhas. Como por exemplo aqui, uma extremidade fechada, então tem só esse orifício aqui para passar o fio, e um chamado fundo francês, onde é aberto aqui, essa ranhura é aberta, então nós passamos o fio aqui por dentro dessa ranhura e depois introduzimos então no orifício. As agulhas, elas têm várias formas, vários formatos. Então aqui a gente tem uma agulha reta para ser manipulada com a mão, sem porta-agulhas, e diferentes curvas de agulhas. Então aqui a gente tem uma agulha de 1/4, uma agulha de 5/8. Essa aqui de 1/2 ou meio é a agulha principal. A maior parte dos fios vem com essa agulha aqui, meio, ou essa aqui, 3/8. Então é o formato dela, o quanto ela é curva, né? Essa é uma das variações das agulhas. Ainda com relação ao fundo, a gente tem aqui uma maior exemplificação desses tipos de fundos. Esse aqui é um fundo tipo Benjamin, então ele é um fundo bem característico, não é mais muito utilizado nas agulhas. A gente tem um fundo rombo, que é redondo. Nós temos um fundo francês, que é o que a gente viu anteriormente, com essa fissura aqui, aonde é passada o fio.
Mas de longe, o mais utilizado com certeza é o atraumático. Esse aqui, moçada, é o mais utilizado. São aqueles fios que vêm agulhados. Então, hoje, a grande maioria dos fios são fios agulhados. E eles vêm com o fio dentro da agulha, como está representado aqui. Isso minimiza o trauma, ou seja, machuca menos o tecido por onde essa agulha vai passar. Já pensou essa parte aqui? Passando numa pele, o quanto vai machucar mais a pele do que só essa parte aqui? Ou no músculo, ou na fáscia. Então, esses são as partes da agulha relativa ao fundo. Vamos ver agora com relação ao corpo. Quais que são as variações? É aquilo que a gente viu. Então, o corpo da agulha tem essas variações. Reta, 1/4, 5/8, meia e 3/8. São essas 4 variações de curvas mais comuns de serem utilizadas. Dentro delas, essa de meia e de 3/8 é com certeza a mais comum. E a ponta? Então, com relação à ponta, aqui a gente tem uma figurinha mostrando vários tipos de ponta, 6 tipos. Essa aqui é a ponta cônica, é a pontudinha, a fininha. Então, essa aqui é uma ponta cônica. Esse aqui é um tipo de corte cônico. Então, tem uma pequena diferença na ponta, ela tem uma ranhura na pontinha da agulha. Esse aqui é o corte regular. Então, essa ponta aqui é como se fosse um triângulo, ó. É um triângulo, o corpo é um triângulo e a ponta tem uma ranhura. Então, esse triângulo aqui é o que a gente vê aqui, ó. Então, esse triângulo, ele é o formato do corpo da agulha. Essa aqui é uma agulha, que tem a ponta de corte invertido. Então, é só o contrário dessa. É a mesma coisa dessa aqui, corte regular, só que essa aqui, a pontinha fica para baixo, a pontinha do triângulo. Então, é uma diferença só na direção da ponta do triângulo. Essa é uma ponta em espátula, então a gente consegue ver aqui como é que é a ponta, ela é maior, ela é mais espatulada, mais aberta. E essa aqui é a ponta romba, então uma ponta maiorzinha, né, menos traumática. Então, esses aqui são as partes de uma agulha com relação ao fundo, ao corpo e à ponta. Uma coisa importantíssima, porque vai fazer, vocês vão utilizar muito na questão de quando utilizar uma ou outra, é a questão do corte. Ou seja, como que as agulhas são divididas com relação ao corte? Uma divisão bem importante. Ou a agulha é traumática ou ela é atraumática. Então, essa divisão aqui é a divisão principal, traumática ou atraumática, com relação ao corte. Então, qual que é a traumática? A traumática é essa aqui, aquele corte que a gente viu anteriormente, tem um triângulo de corte convencional ou corte regular. E quando que a gente usa? Em tecidos mais fibrosos, em tecidos mais resistentes, ela tem que cortar mais. Por isso é utilizada em pele, por exemplo, e em tecido fibroso. Então, em tecido fibroso, na linha alba é utilizada a agulha traumática, em tendão é usada a agulha traumática e, ao contrário, a gente tem a agulha atraumática. Olha como é que ela é. Ela é sem o corte, ela é redonda. Então, essa aqui é uma ponta afilada. Para que ela serve? Para órgãos parenquimatosos, tecido adiposo e músculo. Então, a gente tem ela como em tecidos mais não tão resistentes, porque ela não tem um corte, então ela é atraumática. Essa aqui, moçada, é uma das principais definições que vocês precisam saber, porque vocês vão escolher a agulha de acordo com o que vocês vão suturar. Então, se eu for suturar uma fáscia,
que é resistente, eu vou usar uma traumática. Se eu for suturar, por exemplo, um órgão parenquimatoso, o fígado, eu vou usar uma agulha atraumática. Então isso faz parte da escolha no momento de fazer a sutura. Como é que a gente seleciona as agulhas com relação ao seu formato? Então a gente já viu a seleção da agulha com relação ao corte. Agora vamos ver com relação ao formato. Então essa reta aqui, ela é utilizada para pele de bovino, tá? Então ela é utilizada para pele de bovino. Essa aqui também pode ser utilizada, meia curva. Então é o nomezinho dela, meia curva. Essas duas podem ser utilizadas para pele de bovino. E elas são utilizadas sem porta-agulhas. Normalmente se usa elas com a mão. Tem que cuidar para não furar a luva, para não se machucar. E aqui a gente tem uma definição com relação ao formato da curva, que a gente já viu anteriormente. E a gente vê algumas variações. Por exemplo, nós temos aqui, para feridas profundas, essa aqui, para facilitar a curva, facilitar a manobra dentro de uma área profunda, de uma ferida profunda. Ela também pode ser utilizada em cavidades. Essa meio círculo também é uma agulha utilizada para cavidades, mas principalmente essa aqui é utilizada para cavidades, para feridas profundas. E como a mais comum, a gente tem essa aqui, 3/8 de círculo, ou também eu comentei com vocês antes, essa meio círculo que a gente viu anteriormente. Eu vou voltar aqui para vocês verem. Então a gente tem essa meio círculo aqui, né, que é uma das mais comuns, e a 3/8. Então essas são as mais utilizadas. Então a gente voltando aqui, então a meio círculo, que é essa aqui, e a 3/8 de círculo, que é essa aqui, são as duas mais utilizadas. Então para pele de pequenos animais, para músculo, e essa aqui então para feridas profundas e cavidade. Quanto ao fio de sutura, o fio de sutura, ele é um pedacinho, um fragmento, um segmento de material, e esse material ele pode ser sintético ou natural. Então a gente tem origens de fios de sintético ou natural, e a gente vai ver quais são então esses produtos que fornecem os fios, que originam os fios. O fio ele é flexível e circular, então redondinho, como se fosse um canudinho de refri pequenininho, né? Claro, não é oco, mas ele é circular. Então esses são os nossos fios de sutura. O que é importante a gente levar em consideração pensando num fio de sutura ideal? Bom, ele tem que ser fácil de manipular, a gente tem que conseguir manipular ele fácil, não pode ser difícil a manipulação. Quando a gente colocar ele no tecido, ele não pode ter uma reação muito grande, senão a gente vai ter uma inflamação muito grande e isso vai dificultar a nossa cicatrização. Ele tem que manter a sua força têncil, ou seja, ele tem que se manter ali no tecido, fazendo a sua função, até que ocorra a cicatrização. O ideal é que ele não permita o crescimento bacteriano, ou seja, ele iniba o crescimento bacteriano, então não pode crescer bactérias no fio. Então o fio não pode ser um meio de cultura. Tem que ter uma segurança boa no nó, então tem que proporcionar uma boa segurança. Ele não pode ser capilar, ou seja, ele não pode reter água, não pode puxar muita água para si. Não alergênico e não carcinogênico, né? Então esses são fatores importantes de um bom fio de sutura, um fio de sutura ideal, melhor dizendo. Então um fio de sutura ideal, ele tem que ser absorvido ou encapsulado com mínima reação tecidual, ou seja, aqueles fios que a gente vai ver que são absorvidos
ou os que não são absorvidos e são então encapsulados, eles têm que ter uma reação tecidual mínima, não pode ter exagerado uma reação tecidual, senão vai provocar, por exemplo, um abscesso. Então tem que ter uma reação tecidual mínima. E claro, seria importante ser barato e possível de esterilizar, né? Então são pontos importantes de um fio de sutura ideal. Vamos ver uma coisa super importante agora, que é o tamanho ideal. Qual que é o tamanho ideal de um fio? A resposta é o menor diâmetro, ou seja, o menor diâmetro, a grossura dele, falando assim dessa forma, que seria capaz de segurar as bordas do tecido. Então esse é o fio ideal. O nosso princípio então seria o quê? Olha, eu vou tentar utilizar o menor fio possível, mas que me dê segurança, que me proporcione que as bordas fiquem seguras, que fiquem firmes. Por quê? Quanto menor o calibre, menor a força têncil, ou seja, quanto mais fininho o fio, mais suscetível à quebra ele é, né? Então, esse é um princípio que a gente tem que ter em mente na hora de escolher as suturas. Aqui a gente tem um quadrinho mostrando o quê? Os materiais de sutura sintética e o catigu. O catigu tem uma numeração separada, tá? Dos fios de sutura sintético. A grande maioria cai aqui, nos materiais de sutura sintético. Então a gente tem o quê? Nós temos um marco que é o fio número 0, por exemplo. Então o fio número 0, ele tem esse diâmetro aqui, 0,35 milímetros. Esse é o tamanho real em milímetros. Então ele tem 0,35. Se nós pegarmos para a esquerda, para cá, para a esquerda, nós vamos ter os fios menores. Então aqui a gente tem um fio 2 zeros, aqui um fio 3 zeros, um 4 zeros, um 6 zeros. Então eles vão aumentando o número de zeros, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, mas eles vão diminuindo o seu diâmetro. Então essa é uma característica com relação à nossa ida para a esquerda dos fios. Quando a gente vai para a direita, os fios vão ficando mais calibrosos, mais grossos. Então a gente tem o fio número 1, tem o fio número 2, tem até o fio número 7. Então esse aqui seria, por essa bibliografia, o fio mais grosso que a gente teria disponível. Então o 7, o mais grosso, e o 10 zeros, o mais fino de todos. O mais fininho de todos, utilizado para cirurgia oftalmológica, então seria um fio bem fininho. Nesse quadrinho a gente tem uma definição de tamanhos, então ele vai nos ajudar muito a escolher qual tamanho de fio. Esse quadrinho aqui, a gente precisa ter muito conhecimento dele, então vocês precisam olhar bastante ele, memorizar, para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Então vamos pegar aqui, por exemplo, estamos fechando uma cavidade abdominal, vamos suturar o músculo. Normalmente o tamanho do fio é de 0 a 3 zeros, o diâmetro do fio, de 0 a 3 zeros. Claro, esse tamanho de fio é para animais de pequeno porte. Se a gente for utilizar o fechamento de uma cavidade de bovino ou de equino, o fio pode ser mais grosso, pode ser um fio do tamanho 1, do tamanho 2. Então a gente tem essa relação, claro, que com o porte do animal, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no tecido subcutâneo, para redução de espaço morto, um fio de 2 zeros até 4 zeros. E na pele, que não precisa ter muita tensão, nós não precisamos colocar fios muito grossos na pele.
a gente pode colocar fios finos, desde que a redução do espaço morto fique boa. Nós vamos utilizar um fio na pele 3 zeros ou 4 zeros, então são fios mais fininhos, utilizados na pele. Com relação às propriedades dos fios de sutura, eu vou passar para vocês algumas importantes, e uma delas é a capilaridade. O que seria capilaridade? Quanto de micro-organismo e de fluido corporal fica entre as fibras do fio. Então isso seria capilaridade. Quanto que esse fio puxa de micro-organismos, bactérias, vírus, fungos e de fluidos para si próprio, para o seu interior. Isso é a capilaridade. Então é uma propriedade muito importante. Por quê? Porque ele nos diz qual fio é o melhor. Então nós vamos ver que a classificação sobre capilaridade nos fala muito sobre um fio melhor ou um fio pior. Por quê? Olha só, quando a gente tem um fio com uma capilaridade muito alta, que entram muitos micro-organismos entre as fibras, olha aqui, os neutrófilos e macrófagos não conseguem entrar. E aí então esse fio vai ficar como um meio de cultura bacteriana. Ele fica persistente às infecções, ou seja, a gente tem uma persistência à infecção por causa dessa capilaridade alta. E aqui então a gente tem essa situação, ó, os monofilamentares, que são os fios melhores. Por quê? Porque eles são pouco capilares, eles não puxam muito fluido e não puxam muitos micro-organismos para dentro de si. Então os fios bons são os fios monofilamentares. Tem fios que têm revestimentos, ou seja, eles têm uma capinha por fora deles, que proporciona então uma redução da capilaridade. Claro, isso tudo é numa situação quase microscópica, né? E aí a gente tem essa situação bem importante: não usar fio capilar em contaminações e infecções. Então, se a gente sabe que um fio com uma capilaridade alta, ele predispõe à entrada de micro-organismos, para que a gente vai utilizar ele numa ferida que está contaminada ou infeccionada? Então, nós não utilizamos fios capilares em feridas que são contaminadas ou que estão infeccionadas. Então, aqui a gente tem um exemplo de um fio mostrando um formatinho dele. Então, isso aqui é um fio que a gente tem aqui um exemplo de um fio monofilamentar, seria um único filamento, e aqui seria um fio multifilamentar. Então a gente tem aqui um exemplo, na verdade, de 2 fios, mostrando a comparação entre eles. Então monofilamento seria só um filamento, e multifilamento seriam esse aqui, ó, um fio com vários desses filamentos aqui. Então essa é uma situação importante para a gente ter conhecimento sobre quando um fio é melhor do que o outro. Vamos falar um pouquinho das características do fio relacionada à força têncil do nó. O que seria a força têncil? É a força que ele suporta, né, que ele mantém até que ele se rompa. Então é uma força que é feita em laboratório, testada. Então até quando que ele aguenta antes de romper? Isso seria a força têncil. Essa força, ela deve ser igual, mas não muito superior à do tecido, porque senão pode romper muito o tecido, né? Então a gente tem uma força têncil que tem que ser similar ao do tecido. O que é essa segurança relativa do nó? Essa segurança relativa do nó é a força necessária para desfazer o nó amarrado. Então tem fios que têm uma segurança relativa melhor do que os outros. Então a gente vai ver, né, alguns fios que têm uma tendência a soltar os nós, outros não. Então existem vários tipos de fio. E dentro ainda da classificação dos tecidos, a gente tem uma classificação muito importante, que é o quê? Que é, primeiro, o comportamento no tecido. Tá, esse fio, ele vai ser absorvido
ou ele é inabsorvível, ele não vai ser absorvido pelo organismo, pelo tecido. Então essa é uma classificação com relação ao comportamento. Com relação à característica da superfície, que a gente estava falando antes, ele é monofilamentar ou ele é multifilamentar? Monofilamentar seria melhor do que o multifilamentar. O monofilamentar é menos capilar do que o multifilamentar. E quanto à origem? Quanto à origem, ele pode ser orgânico, ou seja, ele tem uma fonte natural, ou ele pode ser sintético, então ele é produzido, ou metálico. Então essa é uma classificação em 3 pontos bem importantes que nos dão uma visão geral dos fios para a gente poder utilizar o melhor possível para cada sutura, para cada momento. Aqui nós temos um exemplo dentro da classificação dos fios de um natural absorvível. Então ele é natural, ou seja, a origem dele é natural e ele é absorvível. Então o comportamento no tecido ele é absorvível e a origem dele é natural. Então a gente tem como exemplo o catigu. Nós temos também fios naturais não absorvíveis. Então, por exemplo, a seda e o algodão, eles têm origem natural, da seda mesmo e do algodão. Só que eles não são absorvíveis. Então, ele é diferente com relação ao comportamento no tecido do catigu. O catigu é absorvido e a seda e o algodão não são absorvidos. Aqui nós vemos um dos fios que já foi muito utilizado. Hoje em dia ele é bastante substituído por outros fios que são melhores do que ele. Se utilizava bastante o catigu principalmente por causa do custo dele, que era baixo, e os outros fios eram muito caros. Hoje o custo do catigu e dos outros fios estão parecidos. Então o catigu ele tem 2 apresentações. Ele pode ser o simples e o cromado. Então a gente tem aqui o exemplo de um catigu cromado, que é uma cobertura, né, sobre o fio para tentar diminuir a capilaridade, mas ele é multifilamentar, ou seja, ele tem uma capilaridade que é considerada alta. Do que é feito o catigu? Olha só, o catigu é feito de intestino ovino ou de serosa do intestino bovino. Então ele é realmente de fonte natural, por isso que ele é classificado como natural e absorvível. E como ele é produzido a partir de intestino do ovino ou da serosa do intestino bovino, ele tem bastante colágeno, que são então absorvidos pelo organismo rapidamente. Esse fio ele sofre então fagocitose. Por quê? Porque colágeno é um constituinte do intestino e que é então fagocitado pelo organismo que está recebendo essa sutura. E aí essa fagocitose provoca uma intensa reação tecidual. Então o fio catigu, por ser um fio natural, ele predispõe então essa intensa reação tecidual. Ele tem algumas situações em que ele tem uma absorção muito rápida e a gente precisa ter cuidado. Então, se nós colocarmos o catigu no estômago, nós poderemos ter problemas. Então, o catigu ele não é muito bom para ser utilizado em suturas no estômago, que vai ficar dentro a sutura, o catigu vai ficar dentro do estômago, aparecendo na luz do estômago. Isso não é legal, porque ele absorve muito rápido. Não pode ser utilizado em ambiente infectado. Ele é um fio natural. Nós estamos colocando um corpo estranho de origem natural num ambiente infectado. Vai piorar a nossa situação. Não é legal colocar o catigu em tecidos muito vascularizados. Por quê? Porque ele vai ser absorvido muito mais rápido ainda do que ele já é. E também não deve ser
colocado em pacientes com deficiência proteica. Por quê? O catigu é colágeno, é proteína. Então, o organismo que está recebendo ele, que tem deficiência proteica, vai querer utilizar essas proteínas e absorve muito rápido o catigu. Ele tem uma perda de força têncil de 33% em 7 dias e 67% em 28 dias. E aos 60 dias ele já foi completamente absorvido. Então, em tecidos que demoram a cicatrização, o catigu não pode ser utilizado. Qual que é a vantagem dele? Ele tem bom manuseio, ou seja, é fácil de manusear ele, então a gente manuseia ele de uma forma fácil, mas ele tem várias desvantagens. Por exemplo, tudo que a gente já viu anteriormente, e aqui a gente tem então uma reação inflamatória muito grande, e aí quando a gente tem uma reação inflamatória a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe se essa absorção vai ser realmente boa, se não vai ser, então isso atrapalha muito a questão de utilizar o catigu. Ele é muito capilar, ou seja, ele absorve, ele capta para si muita bactéria, muito micro-organismo. Quando ele é úmido, quando ele está úmido no tecido, ele fica dilatado e aí ele enfraquece. Então ele perde a segurança, ele não fica mais tão seguro. E isso aqui é uma situação importante, ó. Ele perde a força dos nós em 7 dias. Então aquele nó que a gente fez na sutura com o catigu, ele vai perder a força em torno de 1 semana e a ferida então vai ficar predisposta a abrir, a ter deiscência cirúrgica.